O telefone tocou exatamente às 10 horas da manhã. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila para acalmar meus nervos. Meus dedos de 77 anos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. Não era só a idade. Era o peso da revelação que eu havia descoberto no dia anterior. Alô? Atendi com a voz vacilante. Sandra, é a Flávia. A voz da minha advogada soava séria do outro lado da linha. Tenho as informações que você pediu. Suspirei profundamente e fechei os olhos. Parte de mim queria que tudo aquilo fosse apenas um engano, um mal-entendido que pudesse ser resolvido com uma conversa franca. Mas eu sabia no fundo da minha alma que não era. E então? Perguntei sentando-me na cadeira da cozinha, preparando-me para o pior. Você estava certa, Sandra. As escrituras foram alteradas. O dinheiro foi transferido para uma conta nas Ilhas Cayman. Flávia fez uma pausa. E todas as transações têm a assinatura do Rafael. Rafael. Meu irmão mais novo. Meu único irmão vivo. A pessoa que eu mais confiava no mundo depois da partida dos meus pais. O guardião do nosso patrimônio familiar. O administrador que eu havia escolhido pessoalmente para cuidar da herança que nossos pais deixaram para nós dois. Sandra, ainda está aí? A voz de Flávia me trouxe de volta à realidade. Estou. Engoli seco, sentindo o gosto amargo da traição. Quanto ele pegou? Tudo indica que foi mais de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. A metade da herança que era minha por direito. O dinheiro que meu pai e minha mãe juntaram durante toda a vida com tanto sacrifício, vendendo a pequena mercearia no interior de Minas Gerais, economizando cada centavo, comprando propriedades aos poucos, investindo com sabedoria. Tudo para garantir que seus filhos teriam uma velhice tranquila. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Pelo que conseguimos rastrear, começou há aproximadamente 5 anos, logo depois que vocês receberam a herança. Pequenas quantias no início, depois valores maiores. 5 anos. 5 longos anos em que eu perguntava sobre os rendimentos, sobre as propriedades. E Rafael sempre tinha uma resposta pronta. O mercado está em baixa, Sandra. Tivemos que fazer reparos no telhado da casa de Poços de Caldas. Os impostos aumentaram este ano. E eu, ingênua, acreditei em cada palavra. Desliguei o telefone depois de agradecer a Flávia e prometer que a procuraria nos próximos dias para decidirmos os próximos passos. Fiquei sentada por um longo tempo, olhando para o nada, enquanto minha xícara de chá esfriava sobre a mesa. O apartamento que eu dividia com minha neta Diana parecia subitamente maior, mais vazio, mais silencioso. Os sons da manhã, o canto dos pássaros na janela, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio antigo da sala, tudo parecia abafado, como se eu estivesse submersa em águas profundas. Olhei para a hipótese na estante. Eu e Rafael, abraçados, sorrindo em frente à casa dos nossos pais no dia do meu aniversário de 70 anos. Seu braço em volta do meu ombro, aquele sorriso que sempre me transmitia segurança. Não se preocupe, mana. Estou cuidando de tudo. A dor que senti naquele momento não era pela perda do dinheiro. Era pela confiança quebrada, pelos anos de mentiras, pela certeza de que alguém que eu amava tanto havia me traído de forma tão calculada. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som da chave na porta. Diana, minha neta de 25 anos, entrou carregando sacolas de compras. Vó! Ela exclamou ao me ver sentada à mesa da cozinha, ainda com o telefone ao lado. Está tudo bem? A senhora está pálida. Olhei para Diana, com seus olhos gentis e expressão preocupada. Ela havia se mudado para meu apartamento 3 anos atrás, quando começou seu mestrado em psicologia. Desde então, tínhamos nos tornado não apenas avó
e neta, mas verdadeiras companheiras de vida. Sente-se aqui, minha querida. Apontei para a cadeira à minha frente. Preciso te contar uma coisa. Diana colocou as sacolas sobre o balcão e sentou-se, seus olhos fixos em mim. É sobre o tio Rafael. Comecei, sentindo um nó na garganta. Ele roubou minha parte da herança. As palavras soaram estranhas ao saírem da minha boca. Como se estivesse falando de um desconhecido, não do meu irmão de 72 anos, que brincava comigo nos cafezais da fazendinha dos nossos pais, que me defendia dos meninos implicantes na escola, que chorou em meu ombro quando perdeu a esposa para o câncer há 15 anos. Diana arregalou os olhos incrédula. Tio Rafael? Tem certeza, vó? Assenti lentamente. Flávia acabou de confirmar. Ela encontrou as provas. Transferências, documentos forjados, uma conta secreta. Minha voz falhou. 2 milhões de reais, Diana. Metade do que meus pais deixaram para nós. Diana levou as mãos à boca, chocada. Meu Deus! Mas por quê? Ele nunca precisou de dinheiro. A carreira dele como engenheiro, a aposentadoria. E tio Rafael sempre pareceu tão íntegro. Completei com amargura. Sim, sempre pensei isso também. Minha neta se levantou, veio até mim e me abraçou. Senti suas mãos suaves em minhas costas, o perfume suave de seus cabelos. Por um momento deixei-me amparar, como uma criança. O que a senhora vai fazer agora? Ela perguntou, afastando-se para me olhar nos olhos. Era uma pergunta para a qual eu ainda não tinha resposta. O caminho óbvio seria processá-lo, tentar recuperar o dinheiro, expor sua traição para toda a família. Mas a simples ideia de enfrentar meu irmão em um tribunal, de ver nosso nome de família nos jornais, de explicar para os sobrinhos que seu pai era um ladrão, tudo isso me adoecia. Ainda não sei, respondi sinceramente. Parte de mim quer confrontá-lo, exigir explicações. Outra parte não quer nem olhar para o rosto dele novamente. Diana assentiu, compreensiva. A senhora não precisa decidir nada agora, vó. Vamos pensar com calma. Concordei, embora soubesse que não teria paz enquanto não resolvesse aquela situação. Levantei-me da cadeira, subitamente exausta, como se o peso daquela revelação tivesse drenado minhas forças. Vou descansar um pouco, disse. Mais tarde conversamos mais. Caminhei lentamente até meu quarto, sentindo cada um dos meus 77 anos nas juntas doloridas, na respiração um pouco mais difícil, no coração apertado pela dor da traição. Ao passar pela sala, meu olhar pousou novamente na fotografia com Rafael. Tomei-a nas mãos, observando os detalhes. Nossos cabelos brancos, as rugas nos sorrisos, o braço dele em volta do meu ombro, protetor como sempre. Foi então que notei algo no fundo da foto. Algo que nunca tinha prestado atenção antes. O relógio dourado de parede, herança de nosso avô, marcando exatamente 13h15 da tarde. O mesmo relógio que mamãe tanto amava e que desapareceu misteriosamente depois que ela faleceu. Rafael me disse que havia sido roubado durante uma invasão à casa. Mais uma mentira. Coloquei a foto de volta na estante, desta vez virada para baixo. Entrei no meu quarto e sentei-me na beira da cama. Lembrei-me do dia em que nosso pai nos chamou, a mim e a Rafael, para uma conversa séria, poucos meses antes de falecer. O dinheiro é importante, ele disse com sua voz já fraca. Mas família é o que realmente importa no final. Confiem um no outro, cuidem um do outro. É isso que quero deixar para vocês. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Como chegamos a esse ponto, Rafael? O que aconteceu com você, meu irmão? Deitei-me na cama sem tirar a roupa, abraçando o travesseiro como se buscasse conforto. Fechei os olhos, exausta, mas o sono não veio.
Em vez disso, memórias da nossa infância juntos, dos almoços de domingo, das festas de São João na fazendinha. Tudo agora manchado pela sombra da traição. O barulho suave de uma notificação no celular me despertou do torpor. Era uma mensagem de Rafael. Almoço no domingo? Quero conversar sobre os rendimentos do último trimestre. Tenho boas notícias. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele continuava com a farsa, sem saber que eu já havia descoberto tudo. Por um momento fiquei tentada a responder com toda a minha raiva e decepção. Mas algo me deteve. Talvez fosse melhor encontrá-lo pessoalmente. Olhar nos olhos dele e perguntar: por quê? O que te levou a trair sua própria irmã? Respondi simplesmente: ok, no domingo. Coloquei o celular de lado e fiquei olhando para o teto, onde o ventilador girava lentamente. Lembrei-me de uma frase que minha mãe costumava dizer. A verdade é como água, Sandra. Sempre encontra um caminho para vir à tona. A verdade tinha vindo à tona, finalmente. Agora eu precisava decidir o que fazer com ela. Meu coração de 77 anos já havia enfrentado muitas perdas. Meus pais, meu marido, amigos queridos. Mas nenhuma delas havia me preparado para a dor de ser traída pelo meu próprio irmão. Uma batida suave na porta me tirou dos pensamentos. Diana entrou com uma xícara fumegante. Trouxe um chá para a senhora, ela disse, colocando a xícara no criado mudo. E também trouxe isto. Ela estendeu um velho álbum de fotografias, com capa de couro desgastada pelo tempo. Reconheci imediatamente. Era o álbum que minha mãe mantinha com as fotos mais importantes da família. Achei que talvez a senhora quisesse olhar, Diana explicou com um sorriso tímido. Para lembrar que nem tudo são más notícias. Assenti, grata pela sensibilidade da minha neta. Ela beijou minha testa e saiu, fechando a porta suavemente. Abri o álbum com cuidado. As primeiras páginas mostravam meus pais jovens, recém-casados, sorridentes em frente à pequena mercearia que acabavam de comprar. Depois vieram as fotos do meu nascimento, da chegada de Rafael 5 anos depois. Nossas festas de aniversário, formaturas, momentos especiais. Em cada foto, via o olhar de orgulho dos meus pais, o amor que construímos como família, os valores que eles nos ensinaram. Honestidade, integridade, respeito. Como Rafael pôde esquecer tudo isso? Parei numa foto particularmente significativa. Eu devia ter uns 15 anos, e Rafael 10. Estávamos sentados na varanda da fazendinha, eu com um livro no colo, ele com um carrinho de madeira que papai havia feito. Sem que percebêssemos, mamãe nos fotografou naquele momento simples de cumplicidade fraterna. Atrás da foto, a caligrafia delicada de minha mãe. Sandra e Rafael, unidos para sempre, como prometeram. Sim, tínhamos feito essa promessa. Numa noite de tempestade, quando Rafael, ainda pequeno, veio assustado para minha cama. Prometi que sempre estaria ali para protegê-lo, e ele prometeu que nunca me abandonaria. Promessas de criança que acreditávamos serem eternas. Fechei o álbum, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Eu precisava de respostas. Precisava olhar Rafael nos olhos e entender como chegamos a esse ponto. Não por vingança, não por dinheiro, mas porque éramos família. E família merece a verdade, por mais dolorosa que seja. Peguei o celular novamente e mudei minha mensagem. Não domingo. Amanhã. Precisamos conversar. A resposta veio quase imediatamente. Aconteceu alguma coisa, mana? Olhei para a mensagem por longos minutos, pensando no que responder. Finalmente digitei. Sim, Rafael. Aconteceu. E amanhã vamos conversar sobre isso. Bloqueei o celular e coloquei-o sobre o criado mudo. Tomei um gole do chá que Diana já havia trazido. Camomila com um toque de mel, do jeito que eu gostava. O calor da bebida desceu pela minha garganta, reconfortante.
Amanhã seria um dia difícil, talvez um dos mais difíceis da minha vida. Mas eu estava pronta para enfrentá-lo, com a força que meus 77 anos me deram e com a sabedoria que só a vida pode ensinar. Porque algumas traições doem demais para serem ignoradas. E algumas verdades precisam vir à tona, mesmo que nos partam o coração. A noite foi longa e inquieta. Sonhei com a fazenda da nossa infância, com o cafezal que se estendia até onde a vista alcançava, com o cheiro de café fresco que mamãe preparava nas manhãs frias. Sonhei com Rafael correndo entre as fileiras de café, rindo, chamando meu nome. Vem, Sandra! Vem ver o que eu achei! Acordei antes do amanhecer, com o coração pesado. O encontro com meu irmão estava marcado para as 2 da tarde, em um café no centro da cidade. Um lugar público, sugestão de Diana, para evitar que a conversa se transformasse em uma discussão acalorada. Diana insistiu em me acompanhar, mas recusei. Isso é entre mim e Rafael, expliquei. Algumas conversas precisam ser apenas entre irmãos. Passei a manhã inteira preparando-me mentalmente para o confronto. Tentei me lembrar de todos os ensinamentos da minha mãe sobre perdão e compreensão. Todo mundo comete erros, Sandra. O importante é como lidamos com eles depois. Mas este não era um erro simples. Era uma traição deliberada, calculada, repetida por anos a fio. E não de um estranho, mas do meu próprio irmão. Às 13 horas comecei a me arrumar. Escolhi um vestido azul marinho simples, mas elegante. Prendi meus cabelos brancos em um coque baixo. Passei um batom discreto. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 77 anos com olhos cansados, mas determinados. Diana esperava na sala, claramente ansiosa. A senhora tem certeza que não quer que eu vá junto? Perguntou pela 3ª vez naquela manhã. Tenho, querida. Sorri, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Seu tio-avô e eu precisamos ter essa conversa a sós. Ela assentiu, respeitando minha decisão, embora pudesse ver a preocupação em seus olhos. Qualquer coisa, me liga. Estarei com o celular na mão. Beijei sua testa e saí, sentindo o peso de cada passo. O café ficava a apenas 3 quadras do meu apartamento. Escolhi ir caminhando, aproveitando o ar fresco daquela tarde de outono para organizar meus pensamentos. As árvores da avenida começavam a perder suas folhas, que formavam tapetes dourados nas calçadas. Como a vida, pensei. Tudo tem seu tempo de florescer e seu tempo de cair. Cheguei ao café 10 minutos antes do combinado. Era um lugar agradável, com mesas de madeira escura e cadeiras estofadas em verde. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver a entrada. Pedi um chá de camomila para acalmar os nervos. Enquanto esperava, observei as pessoas ao redor. Um casal de idosos de mãos dadas, sorrindo um para o outro como se compartilhassem um segredo precioso. Uma mãe jovem com seu bebê, cantarolando baixinho, enquanto o ninava. Um homem de negócios digitando freneticamente em seu laptop. Vidas normais. Vidas sem o peso da traição que eu carregava naquele momento. O sino da porta tocou, e lá estava ele. Rafael, meu irmão. 5 anos mais novo que eu. Mas parecendo mais velho naquele dia. Cabelos totalmente brancos, costas ligeiramente curvadas. O mesmo sorriso de sempre. Aquele que agora me parecia uma máscara. Nossos olhares se encontraram, e algo em minha expressão deve ter lhe avisado que aquele não seria um encontro comum. Seu sorriso vacilou ligeiramente enquanto caminhava em minha direção. Sandra. Ele se inclinou para beijar minha bochecha, mas recuei instintivamente. Sua expressão mudou para preocupação. O que foi, mana? Está tudo bem? Sente-se, Rafael, disse mantendo a voz baixa e controlada. Temos muito o que conversar. Ele obedeceu, colocando sua pasta de couro sobre a mesa.
Trouxe os extratos do último trimestre. Começou, abrindo a pasta. Os rendimentos foram melhores do que esperávamos e... Pare! Interrompi, colocando minha mão sobre os papéis. Não quero ver esses documentos falsos. Rafael congelou. Seus olhos, tão parecidos com os do nosso pai, se arregalaram em choque. Ou seria uma imitação de surpresa? Do que você está falando, Sandra? 2 milhões de reais, Rafael. Mantive minha voz baixa, mas firme. Esse é o valor que você roubou de mim nos últimos 5 anos. O rosto do meu irmão empalideceu. Por um instante pensei que ele fosse negar, inventar alguma desculpa, fingir indignação. Em vez disso, seus ombros caíram e ele baixou o olhar para as mãos, que agora tremiam sobre a mesa. Como você descobriu? A voz dele era quase um sussurro. A confirmação tão rápida me pegou de surpresa. Parte de mim ainda esperava que tudo fosse um terrível engano, que houvesse uma explicação razoável, que meu irmão não fosse capaz de me trair dessa maneira. Isso importa? Senti minha voz falhar. O que importa é que você roubou de mim, Rafael. De mim, sua própria irmã. Ele continuou olhando para baixo, como uma criança pega em flagrante. Eu não queria te machucar, Sandra, murmurou. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes explodiu dentro de mim. Não queria me machucar? Repeti incrédula. Você roubou metade da herança que nossos pais deixaram para mim. Você mentiu para mim por 5 anos. Como isso não me machucaria? Um garçom se aproximou, mas afastou-se rapidamente ao perceber a tensão entre nós. Rafael finalmente levantou os olhos, e o que vi neles me surpreendeu. Não era vergonha, nem remorso. Era alívio. Eu ia te contar, Sandra, disse ele com a voz mais firme. Não agora, mas eventualmente, quando tudo estivesse resolvido. Resolvido? Repeti confusa. O que estaria resolvido? Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma história longa e complicada. Tiago, ele disse simplesmente. Tiago. Meu sobrinho, filho único de Rafael, de 43 anos. Um rapaz sempre problemático, que desde a adolescência causava preocupações. Drogas, dívidas de jogo, relacionamentos turbulentos. A ovelha negra da família, como diria minha mãe. O que tem o Tiago? Perguntei, ainda sem entender. Ele se meteu em problemas. Problemas sérios. Rafael olhou ao redor, verificando se ninguém nos ouvia. Dívidas com pessoas perigosas. O tipo de gente que não aceita um "não posso pagar" como resposta. Senti um frio na espinha. Conhecia as histórias sobre os problemas de Tiago com jogos de azar, mas Rafael sempre minimizava a situação. E você usou meu dinheiro para pagar as dívidas dele? Perguntei, incrédula. Rafael assentiu lentamente. No início eram valores pequenos. Eu pretendia repor com meus próprios recursos. Mas as dívidas só aumentavam, e as ameaças também. Ele passou a mão pelos cabelos brancos, num gesto de desespero. Eles ameaçaram a vida dele, Sandra. Meu filho. O que você queria que eu fizesse? Fiquei em silêncio, digerindo aquela informação. Parte de mim compreendia o desespero de um pai, tentando salvar seu filho. Outra parte continuava profundamente magoada pela traição. Por que não me contou? Perguntei finalmente. Por que não pediu minha ajuda? Porque você sempre foi contra ajudar o Tiago financeiramente. Você sempre disse que ele precisava aprender com os próprios erros, lembra-se? Havia uma ponta de ressentimento em sua voz. E eu sabia que você não aprovaria usar o dinheiro dos nossos pais para isso. Ele estava certo. Eu sempre acreditei que Tiago precisava enfrentar as consequências de suas escolhas, que protegê-lo só o tornaria mais irresponsável. Mas daí a roubar meu dinheiro. Você poderia ter vendido sua parte da herança.
argumentei. Por que pegar a minha? Rafael desviou o olhar. Eu vendi minha parte primeiro. Tudo. A casa de campo, os terrenos, os investimentos. Mas não foi suficiente. Ele hesitou. E eu não podia deixar meu filho morrer, Sandra. Observei meu irmão mais novo, o menino que eu protegi dos valentões da escola, o adolescente que chorava em meu colo quando levava um fora de alguma garota, o homem que se tornou um engenheiro respeitado. Agora, um idoso de 72 anos, carregando o peso das escolhas erradas do filho e de suas próprias decisões desesperadas. E onde está Tiago agora? Perguntei, tentando manter a calma. Em uma clínica de reabilitação em São Paulo. Rafael tirou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Tiago mais magro e abatido do que eu me lembrava, mas com um sorriso tímido. Está limpo há 8 meses. Está realmente tentando desta vez, Sandra. Observei a foto do meu sobrinho. Apesar de tudo, sentia carinho por ele. Lembrava-me de Tiago criança correndo pelo quintal da casa dos meus pais, rindo com aquela gargalhada contagiante. Quando foi que tudo deu tão errado? 8 meses é pouco tempo, comentei, devolvendo o celular a Rafael. Ele já teve recaídas antes. Eu sei. Rafael suspirou. Mas desta vez é diferente. Ele tocou o fundo do poço, Sandra. Quase morreu. E agora está realmente comprometido com a recuperação. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Um silêncio pesado, carregado de décadas de história compartilhada, de amor fraternal e agora, de uma profunda decepção. O dinheiro se foi, Rafael? Perguntei finalmente. Todo ele? Ele assentiu lentamente. Grande parte, sim. As dívidas, o tratamento... Ele hesitou. Mas estou trabalhando para recuperá-lo. Voltei a fazer consultorias, estou economizando cada centavo. Vou te devolver tudo, Sandra. Juro pelo que há de mais sagrado. Olhei nos olhos do meu irmão, buscando a verdade por trás daquelas palavras. Queria acreditar nele. Queria desesperadamente confiar que ele estava sendo sincero desta vez. Por que eu deveria acreditar em você agora, depois de 5 anos de mentiras? Rafael tirou algo do bolso interno do paletó. Era uma pequena caixa de veludo azul, desgastada pelo tempo. Reconhecia imediatamente. Pertencia ao nosso pai. Lembra disso? Perguntou ele, abrindo a caixa. Dentro estava o antigo relógio de bolso do nosso avô. Aquele que papai usava apenas em ocasiões especiais. Um relógio de ouro com as iniciais da nossa família, gravadas na parte de trás, passado de geração em geração. O relógio do vovô, murmurei surpresa. Você disse que tinha sido roubado. Menti. Rafael empurrou a caixa em minha direção. Peguei o relógio porque sabia quanto valor sentimental ele tinha. Pensei em vendê-lo quando as coisas ficaram realmente difíceis. Mas não consegui. Era como se papai estivesse me observando, me julgando. Toquei o relógio com cuidado, sentindo a textura fria do metal em meus dedos. Quantas vezes vi meu pai consultá-lo, com aquele gesto característico de abrir a tampa com o polegar. Por que está me dando isso agora? Perguntei. Porque quero que você saiba que estou arrependido, que vou consertar tudo. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. E porque quero que você entenda que, apesar de tudo, nunca deixei de amar nossa família, de honrar a memória dos nossos pais. Só fiz escolhas desesperadas por amor ao meu filho. Senti minha própria visão embaçar com lágrimas contidas. Era tão difícil equilibrar a raiva pela traição com a compreensão pelo dilema que meu irmão enfrentou. Como mãe, eu faria qualquer coisa para proteger meus filhos. Mas roubar da minha própria irmã? Não sei se posso te perdoar, Rafael, disse honestamente. Não sei se um dia voltarei a confiar em você. Eu entendo. Ele baixou os olhos.
Não mereço seu perdão, mas, por favor, dê uma chance ao Tiago. Ele está realmente tentando mudar. Pensei no meu sobrinho, no menino que um dia amei tanto, no homem problemático que se tornou. Pensei em meus pais e no que eles fariam nessa situação. Mamãe sempre dizia que família é para sempre, mesmo quando dói. Vou pensar, respondi finalmente, guardando o relógio na bolsa. Não posso prometer mais que isso agora. Rafael assentiu, parecendo entender que era o máximo que poderia esperar naquele momento. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ele, depois de um momento de hesitação. Meu coração apertou. O que mais poderia haver? O Tiago não sabe de nada disso, continuou Rafael. Ele acha que o dinheiro para pagar as dívidas e o tratamento veio todo da minha parte da herança. Não sabe que usei o seu dinheiro também. Fechei os olhos por um instante, tentando processar essa informação. Pelo menos meu sobrinho não era cúmplice na traição. Pequeno consolo, mas ainda assim, um consolo. Por que está me contando isso? Porque não quero que você o culpe por algo que foi inteiramente minha decisão. Rafael segurou minhas mãos sobre a mesa, e desta vez não recuei. A culpa é toda minha, Sandra. Só minha. Senti o calor das mãos dele sobre as minhas. Mãos que haviam segurado as minhas tantas vezes ao longo da vida. Quando cruzávamos a rua juntos sendo crianças. Quando dançamos na minha festa de 15 anos. Quando nos apoiamos no funeral dos nossos pais. Preciso de tempo, Rafael, disse, retirando minhas mãos. Tempo para processar tudo isso, para decidir o que fazer. Eu entendo. Ele se levantou lentamente. Vou esperar o tempo que for necessário. Antes de partir, Rafael hesitou. Sandra, eu sei que quebrei sua confiança e que talvez nunca mais possamos ser como éramos antes. Mas quero que saiba que, apesar dos meus erros, você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Minha irmã, minha protetora, meu exemplo. Sua voz falhou. E sinto muito, muito mesmo, por ter te decepcionado dessa maneira. Com essas palavras, ele se virou e caminhou em direção à saída, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Fiquei sentada por um longo tempo depois que ele saiu, o chá esfriando à minha frente, o relógio de ouro pesando em minha bolsa. O café foi se esvaziando aos poucos, as luzes do final da tarde lançando sombras alongadas através das janelas. Meu celular vibrou. Era Diana. Está tudo bem, vó? Estou preocupada. Respondi rapidamente. Estou bem. Conversamos quando eu chegar em casa. Paguei a conta e saí para a rua, onde o ar do início da noite estava fresco e revigorante. Decidi voltar caminhando. Precisava do movimento, do tempo sozinha com meus pensamentos. As árvores da avenida projetavam sombras no chão, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Pensei em como a vida era imprevisível, em como as pessoas que mais amamos podem nos surpreender das formas mais dolorosas. Pensei também no perdão, não como uma absolvição fácil, mas como um processo longo e difícil. Um caminho que talvez eu precisasse percorrer, não apenas pelo meu irmão, mas por mim mesma. O relógio do meu avô pesava em minha bolsa. Um lembrete tangível do legado da nossa família, dos valores que nossos pais tentaram nos transmitir, de tudo o que estava em jogo agora. Enquanto caminhava pelas ruas familiares do meu bairro, uma certeza começou a se formar em meu coração. Qualquer que fosse minha decisão sobre Rafael e Tiago, ela precisaria honrar não apenas o legado financeiro dos meus pais, mas principalmente seu legado moral. Família é para sempre, mesmo quando dói. As palavras da minha mãe ecoavam em minha mente enquanto eu subia as escadas do meu prédio, pronta para contar a Diana o resultado do meu encontro com Rafael. Não como uma história de traição e roubo, mas como uma história de escolhas difíceis,
de amor e desespero, de quebra de confiança e talvez eventualmente de perdão. Porque algumas feridas são profundas demais para serem curadas rapidamente. E algumas jornadas de reconciliação começam com passos pequenos e incertos. Como os passos que eu dava agora, subindo um degrau de cada vez, carregando o peso da revelação e da decisão que precisaria tomar. Diana me esperava ansiosa no apartamento. Assim que abri a porta, ela veio ao meu encontro, os olhos cheios de preocupação. "E então, vó, como foi?" Coloquei minha bolsa sobre o aparador da entrada e respirei fundo. Como resumir tudo o que havia acontecido nas últimas horas? Como explicar os sentimentos contraditórios que lutavam dentro de mim? "Vamos sentar, querida", respondi, caminhando até o sofá da sala. É uma história complicada. Sentamos lado a lado e comecei a contar tudo, desde a confissão de Rafael até a revelação sobre Tiago, as dívidas, a clínica de reabilitação. Diana me ouvia em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente, seus olhos de psicóloga em formação, analisando cada detalhe, cada nuance da minha narrativa. Quando terminei, tirei o relógio de ouro da bolsa e o coloquei sobre a mesinha de centro. Ele me devolveu isso. O relógio do meu avô que meu pai tanto estimava. Diana pegou o relógio com cuidado, examinando-o com curiosidade. "É lindo", comentou. "E tem um valor sentimental enorme, não é?" Assenti, lembrando-me do meu pai consultando aquele mesmo relógio, com aquele gesto característico de abrir a tampa com o polegar. "Sabe o que meu pai dizia sobre esse relógio?" Um sorriso triste se formou em meus lábios. Que ele não apenas marcava as horas, mas também nos lembrava que o tempo é a única coisa que não podemos recuperar uma vez perdido. Diana devolveu o relógio à mesinha e segurou minhas mãos entre as suas. "E o que a senhora pretende fazer agora, vó?" Era a pergunta de R$1 milhão. O que eu pretendia fazer? Processar meu irmão? Exigir a devolução de um dinheiro que provavelmente não existia mais? Cortar relações com ele para sempre? Ou tentar encontrar um caminho para o perdão? "Ainda não sei", respondi honestamente. Parte de mim quer justiça. Outra parte entende o desespero de um pai tentando salvar seu filho. O tio Rafael fez algo terrível. Diana refletiu. Mas fez por amor ao Tiago. Isso não justifica, mas explica. Olhei para minha neta, admirando sua maturidade. Aos 25 anos, ela demonstrava uma sabedoria que muitos não alcançam em toda a vida. "Você acha que devo perdoá-lo?" Perguntei, realmente interessada em sua opinião. Diana ponderou por um momento. "Acho que perdão não é algo que você decide dar ou não em um momento específico, vó. É um processo, um caminho." Ela apertou minhas mãos com carinho. "E você não precisa decidir tudo agora. Pode levar o tempo que precisar." Assenti, reconhecendo a sensatez em suas palavras. O perdão não viria de um dia para o outro, mas talvez, com o tempo, pudesse começar a crescer, como uma semente plantada em solo, ainda machucado, mas fértil. "Tem algo mais", acrescentei, lembrando-me de outro aspecto da conversa com Rafael. "Tiago não sabe que o dinheiro usado para pagar suas dívidas e tratamento veio, em parte, da minha herança. Ele acha que foi tudo da parte do pai." Diana franziu o senho. "Isso complica as coisas. Se a senhora decidir confrontar o primo Tiago com essa verdade, poderia comprometer sua recuperação", completei. "Sei que é um risco." Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, a noite havia caído completamente, e as luzes da cidade brilhavam como estrelas terrenas através da janela da sala. "E se a senhora conversasse com o Tiago?" sugeriu Diana de repente. "Não para confrontá-lo com a verdade sobre o dinheiro,
mas para ver como ele realmente está. Como está o processo de recuperação. A ideia me pegou de surpresa. Não via meu sobrinho há mais de 2 anos, desde o último Natal em família, quando ele apareceu magro demais, com olheiras profundas, claramente sob o efeito de algo. Tivemos uma discussão quando sugeri que ele precisava de ajuda, e ele saiu batendo a porta, jurando que nunca mais voltaria. Não sei se ele gostaria de me ver, confessei. Nossa última conversa não foi exatamente amigável. Mas agora ele está em recuperação, vó. As pessoas mudam. Diana sorriu encorajadoramente. Talvez seja bom para ele saber que a família ainda se importa, que não está sozinho nessa jornada. Pensei na sugestão da minha neta, visitar Tiago na clínica de reabilitação. Ver com meus próprios olhos como ele estava. Talvez isso me ajudasse a entender melhor a situação, a decidir o que fazer em relação a Rafael. Vou pensar nisso, respondi sentindo-me emocionalmente exausta. Diana percebeu meu cansaço e se levantou. Vou preparar um jantar leve para nós. A senhora precisa descansar. Enquanto minha neta se ocupava na cozinha, peguei novamente o relógio de ouro. Abri a tampa com cuidado, assim como meu pai fazia. Os ponteiros estavam parados, o mecanismo antigo provavelmente precisando de manutenção. Mesmo assim, ele continuava belo, um testemunho silencioso da história da nossa família. Fechei os olhos, deixando as memórias fluírem. Meu pai mostrando a mim e a Rafael como dar corda no relógio. Minha mãe polindo-o cuidadosamente na véspera de ocasiões especiais, para que papai pudesse usá-lo. As piadas que fazíamos sobre como ele consultava as horas com tanto orgulho, como se aquele relógio fosse mais preciso que qualquer outro. Um dia, papai nos disse, um de vocês herdará este relógio. Não importa quem seja, contanto que o mantenha na família e honre o que ele representa. E o que ele representava? Continuidade, tradição, valores passados de geração em geração. Abri os olhos, tomada por uma resolução súbita. Iria visitar Tiago, não para confrontá-lo ou julgá-lo, mas para entender. Para ver se o filho de Rafael, meu sobrinho, estava realmente mudando. Se havia esperança de reconstrução. Porque talvez, apenas talvez, essa fosse a chave para começar meu próprio processo de cura. 3 dias depois, eu estava no trem para São Paulo. Diana insistiu em me acompanhar, mas assim como no encontro com Rafael, senti que precisava fazer isso sozinha. Algumas conversas, expliquei a ela, precisam acontecer sem testemunhas, por mais bem-intencionadas que sejam. A viagem de 2 horas me deu tempo para organizar meus pensamentos, para ensaiar mentalmente o que diria a Tiago. Como iniciar uma conversa com alguém que não vejo há 2 anos, cuja última interação foi um confronto doloroso? A clínica de reabilitação ficava em um bairro tranquilo, na zona sul de São Paulo. Um casarão antigo, bem conservado, com um jardim exuberante na entrada. Não parecia um hospital ou instituição, mas uma casa de família grande e acolhedora. Fui recebida por uma recepcionista gentil que me pediu para aguardar na sala de visitas enquanto avisavam Tiago da minha presença. Ele não sabe que estou vindo, expliquei subitamente nervosa. Talvez seja melhor verificar se ele quer me receber. A moça assentiu compreensivamente e se retirou, deixando-me sozinha com minha ansiedade. A sala era confortável, com sofás macios, quadros serenos nas paredes e uma estante com livros diversos. Não havia aquela atmosfera clínica ou institucional que eu temia. Era, de fato, um ambiente acolhedor. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, a porta se abriu. E lá estava ele, Tiago, meu sobrinho, o menino que eu vi crescer, o adolescente problemático, o adulto que se perdeu em vícios
e más escolhas. Agora, um homem de 43 anos, mais magro do que me lembrava, mas com uma clareza nos olhos que não via há muito tempo. Por um momento, ficamos apenas nos olhando, como dois estranhos tentando reconhecer algo familiar um no outro. Tia Sandra, ele disse finalmente, a voz mais rouca do que eu me lembrava. Que surpresa! Levantei-me, incerta se deveria abraçá-lo ou manter distância. Olá, Tiago. Espero não estar incomodando. Ele deu um pequeno sorriso que me lembrou instantaneamente do menino que ele foi um dia. De forma alguma. Na verdade, estava justamente pensando em você essa semana. Essa admissão me surpreendeu. Tiago pensando em mim? Depois de tanto tempo, depois da nossa última discussão? Sente-se, por favor. Ele indicou o sofá. Quer um café, um chá? Um chá seria ótimo. Respondi, ainda tentando me adaptar à situação. A cordialidade inesperada. Tiago assentiu e falou brevemente com uma funcionária que passava pelo corredor. Depois, sentou-se na poltrona em frente a mim, as mãos entrelaçadas no colo, uma postura que indicava tanto calma quanto uma certa tensão contida. Como você soube que eu estava aqui? Perguntou ele. Seu pai me contou. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa, talvez preocupação. Vocês conversaram? Sobre mim? Assenti levemente, escolhendo minhas palavras com cuidado. Sim, conversamos. Ele me disse que você está em tratamento há 8 meses. Que está progredindo. Tiago assentiu lentamente. Estou, dia após dia. Não é fácil, mas estou comprometido desta vez. Ele hesitou. É diferente agora, tia Sandra. Eu toquei o fundo do poço. Quase morri em uma overdose. A franqueza dele me pegou desprevenida. Não esperava tanta honestidade logo de início. Sinto muito por ouvir isso, disse sinceramente. Mas fico feliz que você esteja aqui agora, buscando ajuda. Um silêncio se instalou entre nós, quebrado apenas quando a funcionária retornou com uma bandeja contendo 2 xícaras de chá. Agradecemos, e ela se retirou discretamente. Tiago tomou lá por um gole do seu chá antes de falar novamente. Tia Sandra, na minha terapia, estou trabalhando o conceito de fazer reparações. Ele olhou diretamente em meus olhos. Pedir perdão às pessoas que magoei. Tentar consertar o que é possível consertar. Meu coração acelerou. Era exatamente sobre isso que eu queria falar, mas não esperava que ele tomasse a iniciativa. Entendo, respondi tentando manter a calma. E isso inclui nossa última conversa? Ele assentiu, um leve rubor subindo pelo pescoço. Sim, fui terrível com você naquele Natal. Você só estava tentando ajudar e eu... Ele suspirou. Eu estava no fundo do poço, negando que tinha um problema, culpando todo mundo, menos a mim mesmo. A honestidade em sua voz era palpável. Este não era o Tiago arrogante e defensivo que eu conhecia. Era alguém buscando sinceramente fazer as pazes com seu passado. Obrigado por ter se importado o suficiente para dizer aquelas coisas, continuou ele. Mesmo que eu não tenha sido capaz de ouvir na época, suas palavras ficaram comigo. Foram uma das sementes que eventualmente me trouxeram até aqui. Senti meus olhos umedecerem. Este momento de reconhecimento, de gratidão genuína, era algo que eu nunca esperei receber de Tiago. Eu sempre me importei com você, disse, a voz ligeiramente embargada. Desde que você era um garotinho correndo pelo quintal dos seus avós. Tiago sorriu com a lembrança. Aqueles domingos na casa da vovó e do vovô... Ele balançou a cabeça. Eram tempos mais simples, não é? Sim, eram. Concordei, tomando um gole do meu chá para disfarçar a emoção. Conversamos por mais alguns minutos sobre memórias da infância, sobre os almoços de domingo,
sobre as brincadeiras no quintal da fazendinha. Era como se estivéssemos construindo uma ponte sobre os anos de distância e mágoas, usando o passado compartilhado como base. Então, Tiago voltou ao presente, ao motivo da minha visita. "O que papai lhe contou exatamente?" perguntou, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. Hesitei. Era o momento da verdade. Deveria contar sobre o dinheiro desviado, sobre a traição de Rafael? Ou isso poderia comprometer a recuperação de Tiago? "Ele me contou sobre suas dívidas", respondi cautelosamente. "Sobre como você se envolveu com pessoas perigosas, sobre a overdose, sobre sua decisão de buscar tratamento." Tiago assentiu, uma expressão de vergonha e arrependimento em seu rosto. "Foram tempos sombrios." Eu arrastei meu pai para o meio dos meus problemas. Fiz com que ele se preocupasse, gastasse seu dinheiro comigo. Seu dinheiro. Então Tiago realmente acreditava que todo o dinheiro vinha apenas de Rafael. A mentira do meu irmão continuava intacta. "Seu pai faria qualquer coisa por você", disse, observando atentamente sua reação. "Qualquer coisa para te manter seguro." Tiago baixou os olhos, visivelmente emocionado. "Eu sei, e me sinto terrível por tudo que o fiz passar." Ele respirou fundo. "Por isso estou determinado a mudar desta vez. Não apenas por mim, mas por ele também. Quero que ele saiba que seus sacrifícios não foram em vão. Sacrifícios. Se ele soubesse a extensão desses sacrifícios, a linha moral que Rafael cruzou." "E o que você planeja fazer quando sair daqui?" perguntei, mudando ligeiramente o rumo da conversa. Tiago se endireitou na poltrona, um brilho novo em seus olhos. "Tenho planos. Vou trabalhar, tia Sandra. Consegui um estágio em uma empresa de design gráfico aqui em São Paulo." Ele sorriu orgulhoso. "Sempre tive talento para isso, sabe? Mesmo nos meus piores momentos, continuei desenhando, criando. Lembrei-me dos desenhos que Tiago fazia quando criança, dos elogios que recebia dos professores. Ele realmente tinha um dom que nunca foi plenamente desenvolvido." "Isso é maravilhoso, Tiago. Estou feliz por você." "E tem mais", continuou ele, entusiasmado. "Estou escrevendo um livro sobre minha jornada pelo vício e pela recuperação. O terapeuta diz que pode ser terapêutico e, quem sabe, até ajudar outras pessoas. A energia positiva dele era contagiante. Pela primeira vez em muitos anos, vi esperança genuína em Tiago. Um propósito, uma direção." "Seu pai sabe disso?" perguntei. "Sim, contei para ele na semana passada." Tiago sorriu. "Ele ficou tão feliz que chorou no telefone. Disse que finalmente pode ver a luz no fim do túnel." Rafael chorando de felicidade pelo filho. O mesmo Rafael que traiu minha confiança, que roubou minha herança. Um homem capaz do pior e do melhor. Tudo por amor a seu filho. "E quando você poderá sair da clínica?" perguntei. "Em aproximadamente 1 mês." Tiago hesitou. "Na verdade, tia Sandra, há algo que eu queria lhe perguntar." "O que é?" Ele pareceu reunir coragem antes de continuar. "Quando eu sair daqui, gostaria de organizar um almoço de família. Para fazer as pazes, para mostrar a todos que estou realmente mudando." Seus olhos buscaram os meus, esperançosos. "Você viria? Significaria muito para mim." A pergunta me pegou desprevenida. Um almoço de família. Eu, Rafael e Tiago, à mesma mesa, fingindo que tudo estava bem, quando eu sabia da verdade sombria por trás daquela aparente reconciliação. "Tiago, eu..." hesitei, incerta do que dizer. "Por favor, tia Sandra." Ele insistiu, inclinando-se para a frente. "Sei que decepcionei você muitas vezes. Sei que talvez eu não mereça essa chance. Mas estou realmente tentando mudar."
Olhei para o homem à minha frente. Não era mais o jovem arrogante e autodestrutivo que eu conhecia. Era alguém lutando por uma segunda chance. Alguém tentando reconstruir sua vida sobre os escombros de más escolhas. Vou pensar nisso, respondi finalmente. Não posso prometer nada agora, mas vou considerar. Tiago assentiu, aceitando minha resposta cautelosa. Entendo. E agradeço por você ter vindo hoje, por ter dado esse primeiro passo. Nossa conversa continuou por mais algum tempo. Tiago me mostrou alguns de seus desenhos recentes. Paisagens, principalmente, cheias de luz e esperança. Falou sobre seus planos para o futuro, sobre as lições que aprendeu, sobre sua gratidão pela nova chance que a vida lhe dava. Quando chegou a hora de me despedir, ele me acompanhou até a entrada da clínica. No portão, hesitou por um momento antes de perguntar: "Posso lhe dar um abraço?" Assenti, e ele me envolveu em um abraço cauteloso, respeitoso, mas genuíno. O abraço de um sobrinho à sua tia. O abraço de alguém que se importa, que busca reconexão. "Obrigado por vir", ele sussurrou. "Significou mais do que você imagina." No trem de volta para casa, fiquei refletindo sobre a visita. Tiago parecia sinceramente empenhado em sua recuperação, determinado a reconstruir sua vida. Rafael havia arriscado tudo: sua integridade, nossa relação, seu patrimônio, para dar ao filho essa chance. E eu? O que eu faria com a verdade que carregava? Conforme o trem cortava a paisagem, levando-me de volta para casa, percebi que minha decisão não seria apenas sobre perdoar ou não perdoar Rafael. Seria sobre o que fazer com a verdade, sobre como ela afetaria não apenas a mim, mas também a Tiago, que finalmente parecia estar no caminho certo. A complexidade da situação me pesava como o relógio de ouro em minha bolsa. Às vezes, a escolha mais difícil não é entre o certo e o errado, mas entre dois caminhos igualmente dolorosos. Diana me esperava no apartamento, ansiosa por notícias. "Como foi, vó? Como está o Tiago?" Contei-lhe sobre a visita, sobre a mudança evidente em meu sobrinho, sobre seus planos para o futuro, sobre o convite para o almoço de família. "E o que a senhora decidiu?" perguntou ela quando terminei. "Sobre contar ou não a verdade ao Tiago? Sobre o almoço?" Sentei-me pesadamente no sofá, exausta física e emocionalmente. "Ainda não sei, Diana. Tiago está tão frágil, tão esperançoso. Contar a verdade agora poderia destruir tudo isso." "Mas manter a mentira?" Diana hesitou. "Isso não faria a senhora cúmplice do tio Rafael?" Era uma pergunta pertinente, que me incomodava profundamente. Ao esconder a verdade de Tiago, não estaria eu perpetuando a mentira de Rafael? Não estaria traindo meus próprios princípios? "Não sei o que é pior", confessei. Contar a verdade e possivelmente arruinar a recuperação de Tiago, ou guardar segredo e me tornar parte da mentira. Diana sentou-se ao meu lado, pegando minhas mãos entre as suas. "Às vezes não existe uma escolha perfeita, vó. Às vezes, tudo o que podemos fazer é escolher o caminho que cause menos dano." Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu considerava minhas opções. Causar menos dano. Mas a quem? A Tiago? A Rafael? A mim mesma? "Acho que preciso conversar com Rafael novamente", decidi finalmente, antes de tomar qualquer decisão. Diana assentiu, compreensiva. "É uma boa ideia. Vocês dois precisam estar na mesma página, independentemente do que decidam." Naquela noite, antes de dormir, peguei o relógio de ouro do meu avô e o observei sob a luz suave do abajur. Os ponteiros continuavam parados, como se o tempo tivesse congelado em algum momento do passado. O tempo é a única coisa que não podemos recuperar uma vez perdido, meu pai costumava dizer. Fechei os olhos pensando em todo o tempo perdido em mágoas, em mentiras,
em distanciamento familiar. Pensando em Tiago, que finalmente parecia estar recuperando o tempo que desperdiçou em vícios e autodestruição. Pensando em Rafael, que sacrificou tanto, inclusive sua integridade, por amor ao filho. E pensando em mim mesma, aos 77 anos, enfrentando uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque, no final, não se tratava apenas de dinheiro, de herança roubada ou de confiança quebrada. Tratava-se de família, de perdão, de segundas chances. E de decidir que tipo de pessoa eu queria ser nos anos que me restavam. Na manhã seguinte, liguei para Rafael. "Precisamos conversar novamente", disse assim que ele atendeu. "Fui visitar o Tiago ontem." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Você foi até a clínica?" A voz dele soava surpresa, talvez um pouco apreensiva. "E como foi?" "Foi revelador", respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. "Podemos nos encontrar hoje? Mesmo lugar de antes?" "Claro", Rafael concordou rapidamente. "A que horas?" "Marcamos para 2 da tarde, no mesmo café do nosso último encontro." Depois de desligar, fiquei sentada por um tempo, contemplando o que diria a ele. Como abordar a questão de Tiago, da verdade, do futuro das nossas relações familiares? Diana me encontrou nesse estado meditativo, ainda segurando o telefone, o olhar perdido. "A senhora está bem?" perguntou preocupada. "Vou me encontrar com Rafael hoje", expliquei. "Preciso decidir o que fazer." Minha neta sentou-se ao meu lado. "Quer que eu vá junto?" Balancei a cabeça. "Não, querida. Isso é algo que preciso resolver com meu irmão." Ela assentiu, respeitando minha decisão, embora pudesse ver a preocupação em seus olhos. O restante da manhã passei em uma quieta contemplação, revivendo memórias da minha família, pensando em meus pais e no que eles fariam nessa situação. Lembrei-me do último conselho que minha mãe me deu antes de falecer. "Sandra", ela disse, segurando minha mão em seu leito de hospital, "a vida é muito curta para guardar mágoas. Perdoe sempre que puder. Não por quem errou, mas por você mesma." Será que eu seria capaz de seguir esse conselho agora, diante de uma traição tão profunda? Cheguei ao café 10 minutos antes do horário marcado, assim como da última vez. Escolhi a mesma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Pedi um chá de camomila, mais por hábito do que por gosto. Rafael chegou pontualmente, parecendo mais abatido do que em nosso último encontro. Os últimos dias claramente haviam pesado sobre ele também. "Sandra!" Ele me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, sem tentar o beijo na bochecha desta vez. Aprendendo com os erros, pensei. "Sente-se, Rafael", convidei, indicando a cadeira à minha frente. Ele obedeceu, seus olhos nunca deixando os meus, como se tentasse ler minhas intenções, meus sentimentos. "Você disse que foi ver o Tiago", começou ele, assim que se acomodou. "Como ele está?" "Melhor do que eu esperava", respondi honestamente. "Parece realmente comprometido com sua recuperação desta vez." Rafael soltou um suspiro de alívio. "Sim, ele está. É diferente agora, Sandra. Eu posso sentir." Havia um brilho de esperança genuína em seus olhos. Ele finalmente entendeu que precisa mudar, não por mim ou por qualquer outra pessoa, mas por ele mesmo. Assenti, reconhecendo a verdade nessas palavras. Tiago realmente parecia estar mudando por motivação interna, não apenas para agradar aos outros. "Ele me contou sobre o estágio em design gráfico", comentei. "E sobre o livro que está escrevendo." "Sim." Rafael se animou visivelmente. "Ele sempre teve talento para a arte, você se lembra?" "Mesmo quando criança, seus desenhos eram extraordinários." Sorri com a lembrança. "Lembro, sim.
Mamãe tinha uma pasta cheia de desenhos dele. Dizia que um dia ele seria um grande artista. Um momento de nostalgia compartilhada pairou entre nós, como uma trégua momentânea em meio ao conflito mais amplo. Então voltei ao assunto principal. Rafael, Tiago me convidou para um almoço de família quando ele sair da clínica. Meu irmão me olhou, surpreso. E o que você respondeu? Disse que iria pensar. Fiz uma pausa, observando sua reação. Mas antes de decidir qualquer coisa, precisamos resolver uma questão importante. A verdade. Rafael baixou os olhos, entendendo imediatamente o que eu queria dizer. Você quer contar a ele sobre o dinheiro? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Quero entender por que você não contou, respondi. Por que deixou que ele acreditasse que todo o dinheiro para pagar suas dívidas e tratamento veio apenas da sua parte da herança? Rafael passou a mão pelos cabelos brancos, um gesto que me lembrou instantaneamente de nosso pai, quando estava preocupado. Você o viu, Sandra. Viu como ele está frágil, mas esperançoso. Sua voz tremeu levemente. Se ele soubesse que eu roubei de você para ajudá-lo, que comprometi nossa relação, que traí sua confiança, isso o destruiria. Mas manter essa mentira... Comecei, incerta de como continuar. Não é para me proteger. Rafael interrompeu, seus olhos suplicantes. É para protegê-lo. Tiago já carrega culpa suficiente por suas próprias ações. Saber que eu cometi um crime por causa dele... Ele balançou a cabeça. Seria um fardo pesado demais no momento mais crítico de sua recuperação. Considerei suas palavras. Havia lógica nelas. Uma lógica nascida do amor paternal, do desejo de proteger um filho, mesmo à custa da verdade. Então você sugere que continuemos com essa mentira? Que eu participe desse almoço de família como se nada tivesse acontecido? Rafael hesitou antes de responder. Estou pedindo tempo, Sandra. Apenas tempo. Ele inclinou-se para a frente, a voz baixa, intensa. Quando Tiago estiver mais forte, mais estável em sua sobriedade, contarei a verdade a ele. Juro. Mas agora... Agora ele precisa focar em sua recuperação, sem mais peso sobre seus ombros. Fiquei em silêncio, ponderando. Parte de mim compreendia o argumento de Rafael. Outra parte se revoltava contra essa ideia de perpetuar uma mentira, mesmo que por motivos aparentemente nobres. E quanto a nós? Perguntei finalmente. Como ficamos? Rafael respirou fundo antes de responder. Sei que não tenho direito de pedir seu perdão, Sandra. O que fiz é imperdoável. Seus olhos estavam marejados. Mas estou pedindo sua compreensão, não por mim, mas pelo Tiago. Olhei para meu irmão, o menino que cresceu comigo, o homem que se tornou, o idoso sentado à minha frente agora, carregando o peso de suas escolhas erradas. Você realmente vai me devolver o dinheiro? Perguntei, embora soubesse que, aos 72 anos, com a aposentadoria modesta e os recursos esgotados, seria praticamente impossível. Vou tentar, com cada centavo que puder economizar, respondeu ele, a sinceridade evidente em sua voz. Já comecei a fazer consultoria novamente. Estou dando aulas particulares de matemática para universitários. Não será rápido, mas é um compromisso que assumo pelo resto da minha vida. Sua determinação era tocante, mesmo que o objetivo fosse praticamente inalcançável. E se houver outra forma de reparação? Sugeri, uma ideia começando a se formar em minha mente. Rafael me olhou, intrigado. Que forma? Tiago. Seu talento, seus planos para o futuro. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. E se, em vez de tentar me devolver o dinheiro diretamente, você canalizasse seus esforços para garantir que Tiago realmente se recupere e use seus talentos? Para que ele construa uma vida produtiva, significativa?
Meu irmão me olhou, surpreso com a sugestão. Você quer dizer... Quero dizer que talvez o melhor uso daquele dinheiro, agora que ele já foi gasto, seja garantir que valeu a pena. Que Tiago realmente aproveite esta segunda chance. Rafael piscou rapidamente, contendo a emoção. Sandra, eu... não sei o que dizer. Não diga nada ainda, aconselhei. Pense nisso. Converse com o Tiago sobre seus planos, sobre o que ele precisa para transformá-los em realidade. Talvez um curso de design ou apoio para publicar seu livro. Fiz uma pausa. Considere isso uma forma de investimento no futuro dele. Um investimento que, de certa forma, ambos fizemos, mesmo que eu não tenha escolhido. Rafael assentiu lentamente, absorvendo a ideia. E quanto ao almoço? Perguntou após um momento. Você virá? Suspirei, ainda indecisa. Preciso pensar mais sobre isso. Não é fácil para mim, Rafael, sentar à mesa e fingir que tudo está bem entre nós. Eu entendo, ele disse baixinho. E respeito qualquer decisão que você tomar. Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, a tarde avançava, o sol começando sua jornada descendente no céu. Sabe o que mais me dói em tudo isso? Disse finalmente, quebrando o silêncio. Não é o dinheiro, é a confiança quebrada. Os anos de mentiras. Rafael assentiu, aceitando a crítica sem se defender. Se pudesse voltar atrás... Começou ele, mas parou, reconhecendo a futilidade desse pensamento. Não podemos voltar atrás, completei. Só podemos seguir em frente, tentando fazer o melhor com o que temos agora. Sabedoria de irmã mais velha, Rafael comentou, um pequeno sorriso triste nos lábios. Você sempre foi a sensata da família. Retribuí o sorriso, lembrando-me de como ele costumava dizer isso quando éramos jovens, geralmente depois que eu o tirava de alguma encrenca. Nem sempre. Tomei um gole do meu chá, agora frio. Mas estou tentando ser agora. Terminamos nosso encontro com um acordo tácito. Daríamos tempo a Tiago para se fortalecer em sua recuperação antes de decidir sobre a verdade. Enquanto isso, Rafael trabalharia em seu plano de reparação, apoiando os esforços do filho para reconstruir sua vida. Quanto ao almoço de família, deixei em aberto. Vou pensar. Prometi, sem me comprometer. Ao nos despedirmos, Rafael hesitou, claramente querendo dizer algo mais. O que foi? Perguntei, notando sua hesitação. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, você continua sendo a pessoa mais importante da minha vida, Sandra. Sua voz estava embargada. Minha irmã, meu exemplo, minha consciência. E sinto muito por ter quebrado o que tínhamos. Senti meus próprios olhos umedecerem. Ainda não sei se podemos reconstruir o que foi quebrado, Rafael. Mas estou disposta a tentar, pelo menos, construir algo novo. Diferente, talvez, mas ainda significativo. Ele assentiu, aceitando essa pequena oferta de esperança. É tudo o que posso pedir. Nas semanas seguintes, mergulhei em uma reflexão profunda sobre perdão, família e segundas chances. Diana foi minha confidente e conselheira, ouvindo pacientemente enquanto eu oscilava entre diferentes decisões. O que você faria no meu lugar? Perguntei a ela uma noite, enquanto compartilhávamos um chá na varanda do apartamento. Ela considerou a pergunta por um momento. Honestamente, vó, não sei. É uma situação tão complexa. Ela fez uma pausa. Mas acho que no final das contas, a pergunta não é o que eu faria, mas o que trará mais paz ao seu coração. Paz ao meu coração. Era isso que eu buscava, não é? Não vingança, não justiça no sentido estrito, mas paz. Olhei para o céu noturno, para as estrelas que brilhavam sobre a cidade,
As mesmas estrelas que meus pais contemplavam na varanda da fazendinha tantos anos atrás. Acho que já sei o que preciso fazer, disse baixinho, mais para mim mesma do que para Diana. No dia seguinte, telefonei para Rafael. Vou ao almoço, anunciei, assim que ele atendeu. Pelo Tiago. Sandra. A voz dele estava cheia de emoção. Obrigado. Isso significa muito para nós dois. Mas tenho uma condição, acrescentei. Quero que você prometa que quando for o momento certo, contará a verdade a ele. Toda a verdade. Eu prometo. Rafael respondeu sem hesitação. Quando ele estiver forte o suficiente, contarei tudo. Encerramos a ligação com os detalhes práticos. O almoço seria em 3 semanas, no apartamento de Rafael. Apenas nós 3. Uma reunião íntima para começar a reconstruir os laços familiares. Depois de desligar, senti uma estranha leveza, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Não era perdão completo, não ainda, mas era um passo nessa direção. Naquela tarde fui até a joalheria no centro da cidade, levando comigo o relógio de ouro do meu avô. O relojoeiro, um senhor de idade semelhante à minha, examinou a peça com reverência. É um belo exemplar, comentou ele. Posso restaurá-lo para funcionar novamente, mas levará algumas semanas. Tudo bem, respondi. Não tenho pressa. Enquanto o relojoeiro preenchia o recibo, pensei no simbolismo daquele ato. O relógio da família, parado por anos, agora sendo reparado para voltar a marcar o tempo. Como nossa família, quebrada pela traição, tentando agora um novo começo. As 3 semanas passaram rapidamente. Diana me ajudou a escolher uma roupa para o almoço. Um vestido azul claro, elegante, mas confortável. A senhora está linda, garantiu ela, ajeitando o colar de pérolas que complementava o visual. Rafael morava em um apartamento modesto no mesmo bairro que eu, a apenas 10 minutos de caminhada. Optei por ir a pé, aproveitando o dia ensolarado e o tempo para organizar meus pensamentos. Quando cheguei, Tiago já estava lá. Ele havia saído da clínica 3 dias antes e agora estava temporariamente hospedado com o pai enquanto procurava um lugar próprio. Tia Sandra, exclamou ele ao abrir a porta, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Que bom que você veio. Ele me deu um abraço caloroso e notei como parecia mais saudável do que na clínica. Tinha ganhado um pouco de peso. Sua pele tinha mais cor. Seus olhos estavam claros e vivos. Você está com ótima aparência, Tiago, comentei sinceramente. Estou me sentindo bem, respondeu ele, conduzindo-me para dentro. Um dia de cada vez, como dizem na reabilitação. O apartamento de Rafael era simples, mas acolhedor. Notei vários desenhos emoldurados nas paredes. Obras de Tiago, presumi. A mesa estava posta para 3, com o melhor jogo de louça de Rafael, aquele que pertencera à nossa mãe. Sandra! Rafael veio da cozinha, usando um avental. Abraçou-me brevemente, respeitando a distância emocional que ainda existia entre nós. Estou fazendo aquela receita de frango com batatas da mamãe. Lembra? Como poderia esquecer? Sorri, lembrando-me dos domingos na fazendinha, com toda a família reunida em torno da mesa. Era o prato favorito do papai. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente agradável. Falamos sobre memórias da infância, sobre os planos de Tiago para o futuro, sobre trivialidades do dia a dia. Evitamos assuntos difíceis, como o dinheiro ou o passado recente. Era como se tivéssemos tacitamente concordado em dar a nós mesmos um dia de trégua, um momento de paz familiar. Depois da sobremesa, pudim de leite, outra receita da nossa mãe. Tiago pediu licença para mostrar algo em seu quarto. Voltou com uma pasta cheia de desenhos e esboços para o seu livro. Queria a opinião de vocês, disse ele, espalhando os desenhos sobre a mesa da sala.
Especialmente a sua, tia Sandra. A senhora sempre teve bom gosto para a arte. Examinei os desenhos com genuíno interesse. Eram ilustrações poderosas, expressivas, que capturavam a jornada de Tiago pelo vício e pela recuperação. Havia escuridão e luz, desespero e esperança, tudo retratado com uma habilidade artística notável. São extraordinários, Tiago, disse realmente impressionada. Você tem um dom incrível. Ele corou levemente com o elogio. Obrigado, tia. Significa muito vindo da senhora. Continuamos conversando sobre o livro, sobre as possibilidades de publicação, sobre como as ilustrações complementariam o texto. Era uma conversa normal, familiar, o tipo de conversa que não tínhamos há anos. Em determinado momento peguei Rafael olhando para nós dois, seu filho e sua irmã, com uma expressão de gratidão e alívio tão profunda que senti meu coração apertar. Apesar de tudo, ele amava sua família. Tinha errado terrivelmente, mas por amor. Quando chegou a hora de me despedir, Tiago me acompanhou até a porta. Obrigado por vir, tia Sandra, disse ele segurando minhas mãos entre as suas. Significou o mundo para mim. Foi um prazer, Tiago, respondi sinceramente. Estou orgulhosa do homem que você está se tornando. Seus olhos brilharam com emoção contida. Posso lhe visitar qualquer dia desses? Para mostrar mais do meu trabalho, talvez? Claro, concordei sorrindo. Minha porta está sempre aberta para você. Rafael se aproximou para se despedir também. Obrigado, Sandra, disse ele baixinho para que Tiago não ouvisse. Por hoje, por tudo. Assenti levemente, reconhecendo o agradecimento sem precisar responder. No caminho de volta para casa, caminhando pelas ruas familiares do nosso bairro, refleti sobre o dia. Não tinha sido perfeito, nem livre de momentos de desconforto ou lembrança da traição. Mas tinha sido um começo, um pequeno passo em direção a algo novo. Ao chegar em casa, encontrei Diana aguardando ansiosamente por notícias. Como foi? Perguntou ela assim que entrei. Surpreendentemente bom, respondi sentando-me ao seu lado no sofá. Difícil em alguns momentos, mas... Bom, contei a ela sobre o almoço, sobre os desenhos de Tiago, sobre a atmosfera familiar que, por algumas horas, conseguimos recriar. Isso significa que a senhora perdoou o tio Rafael? Perguntou Diana, observando-me atentamente. Considerei a pergunta por um momento. Ainda não completamente, respondi com honestidade. O perdão é uma jornada, não um destino. Estou dando os primeiros passos nesse caminho. Diana sorriu, compreensiva. E quanto ao dinheiro? A senhora ainda vai exigir que ele devolva? Suspirei, lembrando-me da minha conversa com Rafael semanas atrás. Não da forma tradicional. Concordamos em uma espécie de reparação alternativa. Ele apoiará Tiago em seus esforços para reconstruir sua vida, para usar seus talentos. Fiz uma pausa. E um dia, quando Tiago estiver forte o suficiente, Rafael contará a verdade a ele. Diana refletiu sobre isso por um momento. É uma solução sábia, vó. Transforma algo negativo em uma possibilidade positiva. Naquela noite, antes de dormir, peguei o velho álbum de fotografias novamente. Passei pelas fotos de família, pelos momentos capturados ao longo das décadas. Detive-me particularmente em uma foto. Eu, Rafael e Tiago, na festa do meu 70º aniversário. Estávamos sorridentes, braços entrelaçados, aparentemente uma família unida e feliz. Na época não sabia das dívidas de Tiago, das ações desesperadas de Rafael, do abismo que se abriria entre nós. Era uma foto de uma família que, de certa forma, não existia mais. Mas talvez, pensei, pudéssemos construir algo novo a partir das ruínas. Não igual ao que tínhamos antes.
Algumas quebras são irreparáveis, mas algo com seu próprio valor, sua própria beleza. 3 dias depois, recebi uma ligação da joalheria. O relógio de ouro do meu avô estava pronto, restaurado, funcionando perfeitamente após anos parado. Fui buscá-lo naquela mesma tarde. O relojoeiro o entregou com um sorriso satisfeito. "Está como novo", garantiu ele. "Deve durar mais algumas gerações, se for bem cuidado." Agradeci e levei o relógio para casa, observando os ponteiros movendo-se suavemente, marcando o tempo com precisão renovada. Naquela noite, tomei uma decisão. Embrulhei o relógio em um papel de presente simples e escrevi um bilhete. Para Tiago, para marcar novos tempos, novos começos. Com amor, tia Sandra. No dia seguinte, fui até o apartamento de Rafael. Tiago atendeu a porta, surpreso com minha visita inesperada. "Tia Sandra, que bom vê-la novamente. Vim trazer algo para você", disse, entregando-lhe o pacote. Ele abriu com cuidado, e seus olhos se arregalaram ao ver o relógio de ouro. "Mas este é o relógio do bisavô!" exclamou, reconhecendo a peça histórica da família. "Eu não posso aceitar, tia. É uma relíquia familiar. Por isso mesmo deve ficar com você", insisti. "Para lembrar de onde viemos, de quem somos, e para marcar os novos tempos que estão por vir." Tiago olhou para o relógio, emocionado, então para mim, seus olhos úmidos. "Obrigado, tia Sandra. Vou cuidar dele com todo o carinho." Rafael apareceu no corredor, atraído por nossas vozes. Ao ver o relógio nas mãos do filho, seus olhos encontraram os meus, compreendendo o simbolismo daquele gesto. Era mais do que um presente. Era um sinal de que eu estava disposta a apostar no futuro. De Tiago, da nossa família. Era um voto de confiança. Talvez o primeiro de muitos passos no longo caminho da reconciliação. Porque algumas histórias de família, mesmo as marcadas por traição e decepção, merecem uma chance de redenção. E alguns laços, mesmo os mais severamente testados, são fortes demais para serem completamente rompidos. Como o mecanismo daquele relógio antigo, nossa família estava sendo reconstruída, peça por peça, momento a momento, com paciência e cuidado. Diferente do que era antes, mas ainda capaz de marcar o tempo que temos juntos, ainda capaz de seguir em frente. E isso, talvez, seja a verdadeira herança que vale a pena preservar. Hoje, 3 anos depois daquele almoço que marcou o início da nossa reconciliação, observo nossa família com olhos diferentes. Olhos de 80 anos que viram muito da vida, que aprenderam a enxergar além das aparências, além dos erros. O livro de Tiago foi publicado no ano passado. Recomeços, uma jornada de vício à recuperação. Com suas ilustrações poderosas e texto honesto. Tornou-se um sucesso modesto, mas significativo, especialmente entre famílias que enfrentam batalhas semelhantes. Ele agora trabalha em uma organização que ajuda dependentes químicos, usando sua própria experiência para estender a mão a outros. Rafael, aos 75 anos, continua dando aulas particulares de matemática, economizando o que pode para sua modesta reparação. Nunca será o valor total que ele pegou, mas o gesto persistente significa mais para mim do que o dinheiro em si. Quanto a mim, aprendi que o perdão não é um destino, mas uma jornada contínua. Há dias em que a mágoa ainda ressurge, em que a confiança quebrada ainda dói. Mas há também dias de gratidão pela família que conseguimos reconstruir das cinzas da traição. 6 meses atrás, Rafael finalmente contou toda fora a verdade a Tiago. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e arrependimento, mas também de compreensão e, eventualmente, perdão. Tiago veio me ver no dia seguinte, devastado pela revelação, mas determinado a fazer as pazes com o passado.
Não posso mudar o que papai fez, tia Sandra, disse ele segurando minhas mãos. Mas posso lhe prometer que o sacrifício não foi em vão. Vou honrar essa segunda chance todos os dias da minha vida. E ele tem cumprido essa promessa, um dia de cada vez. Nossa família nunca mais será a mesma de antes. As feridas cicatrizaram, mas deixaram marcas. A confiança foi reconstruída, mas sobre novas bases. O amor permaneceu, mas transformado pela experiência da perda e da reconciliação. Como o relógio de ouro do meu avô, que agora Tiago usa em ocasiões especiais, fomos restaurados. Não para sermos exatamente como éramos antes, mas para continuarmos nossa jornada, marcando o tempo que nos resta juntos. E isso, descobri aos 80 anos, é uma forma de riqueza que nenhuma herança material poderia comprar. Se você também está passando por um momento de ruptura familiar, de confiança quebrada, de mágoas profundas, saiba que a reconciliação é possível. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas possível. É uma jornada que exige coragem, honestidade e, acima de tudo, a disposição de enxergar além do erro até o coração humano falível que o cometeu. Porque, no final, a verdadeira herança que deixamos não é o dinheiro em nossas contas ou as propriedades em nosso nome. É o amor que cultivamos, as relações que curamos, as segundas chances que oferecemos. E isso, meu amigo, é algo que ninguém pode roubar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e inscreva-se para mais histórias reais que podem transformar sua forma de ver a família. Conte nos comentários. Você já viveu uma reconciliação que parecia impossível? Tentar novamente, Claude, pode cometer erros. Confira sempre as respostas.